E alguma vez já aconteceu de você jogar um tarô ali ou fazer uma consulta achando que tudo vai ser conforme está escrito nas cartas, mas acaba saindo tudo de forma diferente? Ou então quando você tem lá o seu baralho, vai jogar as cartas pra você e acaba não entendendo nada do que tá ali, ficando até com raiva? Pois é, isso tem um motivo e é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas primeiramente, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no meu canal. Esse é o primeiro vídeo longo que eu tô fazendo pro YouTube. Eu geralmente faço alguns Reels ali no Instagram, alguns Shorts, né, e tal. Então talvez se você já tá inscrito aqui, você acompanha meus Shorts de Conselho do Dia e tal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, dá um like aí pra fortalecer. Lá pelos Shorts você recebe todo dia um conselhinho da espiritualidade através do tarô. Mas sem mais enrolação, Gui, o tarô erra? E para responder essa pergunta principal do vídeo, eu queria trazer 3 tópicos principais. A gente sabe que o tarô é uma ferramenta a princípio de autoconhecimento, certo? Mas aqui nesse vídeo eu quero focar um pouquinho mais na parte de previsões, de mancias, do que o tarô fala sobre sua vida numa consulta, numa tiragem. Então o primeiro tópico que eu queria abordar é a previsão do futuro incorreta. Qualquer leigo vai dizer que as cartas podem prever o futuro de um homem. Isso é verdade e mentira. Olha, não é exatamente o futuro que o tarô prevê, mas sim a influência do homem, né, a influência do consulente para que aquele futuro em específico se torne mais acessível. E isso é ótimo, tá? Mas Gui, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que as cartas mostram o seu futuro provável baseado no que você está fazendo agora. Então, se o tarô mostra lá um futuro para você, significa que você vai atingir esse futuro se você continuar seguindo nesse caminho que você tá, seja tanto pro bom quanto pro ruim. Aí vamos supor que o tarô previu lá pra você um futuro bom, trabalho bom que tá chegando. Aí você muda de rumo, muda de caminho, muda de energia, ou até simplesmente para de se esforçar. Pô, se o tarô falou, tá falado, né? Eu vou ter um trabalho bom, então nem vou fazer nada aqui. Não é bem assim que funciona. Quando você muda o caminho, acontece o famoso efeito borboleta. Então o tarô errou? Não necessariamente. O que aconteceu é que o futuro foi alterado, entende? Agora, Gui, por que você falou lá no início que isso é ótimo? Porque aí você descobre que você molda o seu futuro. Não é pra saber quando que as coisas vão dar boa, é pra saber quando as coisas vão dar ruim. Porque você sabendo alguma coisa que vai dar ruim, aí você tira um tarô, vê que aquilo lá vai dar ruim, aí você altera o seu rumo, altera o seu futuro. E, bom, se vir algo bom, aí é só continuar no caminho, é só se manter firme, continuar trabalhando para aquilo que você tá no caminho certo, né? Tá dando boa. Aliás, você tá curtindo o vídeo até aqui? Já se inscreveu? Já comentou? Então aproveita e curte aí, porque os próximos tópicos vão ser legais também, eu prometo. Agora o próximo tópico são as nuances ocultas das cartas. Infelizmente, nem uma vida inteira de estudos revela todos os segredos escritos nos arcanos. A própria palavra arcano vem do latim arcanus, que significa secreto, escondido, segredo, é um mistério. E é exatamente isso. Cada carta, cada runa, cada símbolo tem nuances ocultas que o oraculista, o tarólogo, ele tem que aprender a decifrar. E cada arcano tem um universo de significado. Então você pensa, você tem que pegar aquele arcano, você que tá aprendendo tarô aí, que tá querendo fazer tiragens, você tem que pegar aquele arcano e entender todos os significados daquela carta, e quando vem alguém consultar com você, você tem que saber exatamente qual dos significados, qual das nuances, como se encaixa um contexto para aquela pergunta, para aquela situação que a pessoa está te trazendo ali. Então, uma carta, enfim, é 78 cartas do tarô, e qualquer oráculo, né, seja runa, seja Lenormand, astrologia, tudo tem muita coisa, muito significado para aprender. Então, um oraculista que se preze, um tarólogo que se preze, ele vai estar sempre estudando, não só sabendo o significado da carta do tarô, mas também sabendo a letra hebraica, o planeta que rege, o signo que rege, como que esse planeta se conecta com o significado da carta, como que esse signo se conecta com o significado da carta que se conecta com a situação do meu consulente. Então, sim. Vou te dar um exemplo. Você sabia que a carta do pendurado, vou tentar deixar aqui, essa carta, ela fala de visão espiritual? Pois é, mas por que ela fala de visão espiritual? Porque no seu significado base, ela tem em um dos seus significados ver por outro ângulo, né? Por isso que ele está pendurado, que ele está vendo as coisas de cabeça para baixo, então ver por outro ângulo. E também o planeta dele é Netuno, que é o planeta do invisível na astrologia, que é o planeta do que não se vê, do mistério, da espiritualidade. Então, o que é que a gente tem que ver por outro ângulo para conseguir enxergar, para conseguir acessar e que é invisível? É o espiritual, são os reinos espirituais. Então sim, o pendurado ou enforcado tem essa conotação de visão espiritual, de terceiro olho e tal, e que você pode encaixar para esse contexto.
Então, sim, você tem que estar sempre estudando e sempre se aprimorando. No começo você vai errar muito, no meio da jornada você vai errar um pouco menos, no final da jornada você vai errar ainda menos. Então, você que está praticando tarô, tirando tarô, ou até mesmo você que consulta tarô, para você que consulta tarô, é o seguinte, é por esse motivo, não é regra, tá? Mas em geral é por esse motivo que você vai ver tarólogo que cobra R$ 1 a consulta e você vai ver tarólogo que cobra R$ 1.000 a consulta, né? Você pensa, nossa, são dois extremos, por que que um cobra R$ 1, outro cobra 1.000? Normalmente é a senioridade do profissional. Então é mais ou menos parecido com um programador, né? Tem o programador júnior e o programador sênior. Os dois programam, mas um entende mais do programa, um consegue fazer o trabalho mais rápido, melhor, mais eficiente, porque ele tem anos a mais de experiência, anos a mais de estudo, entende? O que está sendo cobrado ali não é o papel da carta, é o conhecimento, é o tempo de estudo, é a sensibilidade. Porque na leitura de tarô e de qualquer oráculo, você usa a sua intuição, você usa a sua sensibilidade espiritual. Uma pessoa que está começando no rolê não tem a mesma intuição, não tem a mesma sensibilidade de uma pessoa que está 20, 30 anos no rolê. Então essa é a principal diferença. E voltando um pouco no tópico que eu acabei me cortando, se você é uma pessoa que está tirando tarô, relaxa. É normal você errar muito no início, porque realmente você não tem a experiência, você não sabe encaixar, né, o contexto como uma pessoa experiente de anos no rolê sabe, você não tem a mesma sensibilidade, então é normal. Isso é prática, isso é a nossa parte humana, entende? E falando em humano, já vamos aproveitar aqui e emendar com o nosso tópico 3, o erro humano. Os arcanos são uma janela para a verdade, mas aqueles que interpretam seus movimentos não são infalíveis. Sim, aquela verdade que dói que ninguém quer admitir, o tarólogo erra, tá? Por mais caro que seja a consulta dele, por mais experiente que ele seja, pode acontecer da pessoa errar. O tarô, ele não fala uma linguagem igual a nossa, português, inglês, ele não fala com a pessoa, ele fala através de simbolismos que são muito subjetivos. Às vezes a carta quer dizer algo mais profundo e quem tá lendo pra você não captou naquele momento, ou até se for você que estiver lendo, às vezes você não capta naquele momento. E, gente, a gente tá falando de algo espiritual, né? É algo muito, muito grande, é algo muito além da nossa compreensão. A gente estuda o tarô, a gente estuda a espiritualidade, a gente tem um certo entendimento, só que é isso daqui. É isso daqui. Eu chuto que não é nem 1% de todas as dimensões, de todas as esferas, de todas as entidades. Não é 1%. Entende? Somos seres humanos limitados, encarnados, não temos a total compreensão divina que as entidades têm. E novamente, a gente está falando de uma linguagem de simbolismos, onde muitas vezes, apesar de ter ali um significado base, cada um vai interpretar de uma forma, cada um vai ter seu jeito de se comunicar com seu deck, ou deck de tarô, ou Lenormand, ou runas, ou constelações, ou astros, né? Aqui estamos falando de oráculos em geral, né? É uma linguagem muito subjetiva e complexa para o que a gente está acostumado, entende? A gente está acostumado com falas, né? Não com simbolismos. Ó, uma coisa que é legal, eu gosto muito de receber feedback, tanto positivo quanto negativo. Mas os negativos são os mais interessantes, sabe por quê? Primeiro que quando eu recebo um feedback negativo, a minha leitura é um pouco extensa, eu falo de várias nuances sobre a pergunta, né? E se eu recebo um feedback negativo, nunca é um feedback negativo total, nunca é a leitura inteira que não fez sentido. É sempre uma coisinha ou outra, uma parte menor ali, né? Então sempre a maior parte faz sentido ou uma outra coisa não faz sentido. E eu tento analisar o porquê que não fez sentido. A pessoa fala, ali não fez sentido. Eu falo, mas como é que é a questão e tal? Daí a pessoa me dá um contexto melhor. Daí eu falo, agora fez sentido. Você falou disso, mas essa carta aqui que eu falei que era isso, na verdade tem outra nuance. Ela também significa isso. Então eu consigo ali encaixar melhor, né? Reinterpretar aquela carta para o sentido que a pessoa explicou ali, né? Ou às vezes, quando é uma tiragem sobre um futuro, né? Geralmente eu espero acontecer, a pessoa depois de um tempo me dá um feedback e fala, então, ajudou naquilo lá, ou não ajudou, aconteceu, não aconteceu. E daí, enfim, né? Se não aconteceu, a tiragem já tá feita, né? E eu tento analisar o porquê não aconteceu. Certa vez aconteceu de uma menina, né? É bem comum casos de amor, né? Uma menina perguntou se ela daria certo com tal rapaz. E daí ali eu tirei o tarô e tal, não lembro exatamente as cartas que vieram de cabeça agora, né? Mas veio que ia dar bom e tal, né? Mas que não seria agora, que ele demoraria um pouco pra procurar. Eu vi ali que veio um conflito, uma tretinha, né? Perguntei se vocês brigaram, brigamos e tal, né? Eu falei, vai demorar um pouquinho aí e tal, mas vai chegar.
né? Aí ela chegou depois de um tempo, falou, ó, Gui, infelizmente lá o esquema não deu certo e tal. E daí, tipo, eu sempre pergunto, né? Ah, o que aconteceu? Não porque eu sou futriqueiro, também um pouquinho. Mas basicamente pra mim estudar o que deu errado, pra mim me aprimorar, sabe? E ela falou, ah, as coisas não estavam muito legais. Eu pensei, falei com amigas, eu achei que talvez ele não fosse pra mim. E ele me mandou mensagem pedindo pra sair. E eu recusei. E daí ali eu entendi que o que estava para acontecer, para eles retomarem, né, para eles reconciliarem, estava dando certo. Ele chegou a chamar ela para sair, só que um fator externo que não estava ali provável na hora da tiragem, que provavelmente foi ela ir falar com as amigas, ou as amigas que vieram falar com ela, mudou ali a mentalidade dela e ela recusou esse convite para sair, que provavelmente seria ali que rolaria a reconciliação. Então aí fica de exemplo, né, do que pode acontecer, né? Outro exemplo que eu posso contar aqui, tem uma moça que ela queria muito um rapaz, que era ex dela, só que ele estava casado com outra mulher. E ela falou que, enfim, que ele não gostava da outra mulher, queria divorciar e tal. E supostamente ele iria voltar a ficar com ela. Ela veio confirmar isso no tarô, né? E veio a carta do 4 de ouros, né? Em meio de várias cartas veio a carta do 4 de ouros. O que é 4 de ouros? É um homenzinho assim, apegado aos ouros, né? E geralmente significa apego a algo, né? Então, na hora, o significado mais óbvio, né, que veio na minha cabeça, que ele estava apegado naquele relacionamento. Falei pra ela, né? Ele não vai largar, ele tá apegado a alguma coisa relacionada ao casamento, provavelmente ao casamento, provavelmente ao que o casamento proporciona para ele, e ele não vai acabar saindo dessa relação, né? E dela falou, ah, o apego que ele tem a um carro, ele comprou um carro e ele não quer dividir com a mulher atual dele. E daí eu falei, entendi. E geralmente ouros, né, o naipe de ouros fala de algo material, né? É um naipe que fala de coisas materiais no tarô. Então fez muito sentido. Eu falei, ah, bom, então, veja bem. Então, por causa do carro, né? Não que o significado tenha mudado muito, não que a situação tenha mudado muito, né? Ainda era um não, né? Afinal, era uma carta de 12 que eu tiro, né? Mas deu pra entender melhor ali, deu pra encaixar melhor o contexto do arcano. Deu pra entender? Espero que sim. E é por isso que é importante o oraculista, o astrólogo, o tarólogo estudar o resultado das suas tiragens. Compara, conversa com outros tarólogos, né? Geralmente é interessante, se você está aprendendo tarô, entrar em um grupo onde tem outros tarólogos, para você mandar a tiragem. Às vezes tem alguma nuance que você não percebeu, que passou batido que outra pessoa percebe. Então, é sobre isso. O tarô, ele não erra. Erra quem lê. Mas é assim que a gente evolui, né, gente? E último tópico, para finalizar, né? Afinal, o tarô, os oráculos, o Lenormand funcionam. Você quer a maior evidência de que o tarô funciona? É que ele sobreviveu há séculos. Ele nasceu em 1375 como um jogo de contar histórias, né? Aí, não se aprofundando tanto na questão histórica, porque o foco desse vídeo não é sobre isso, talvez eu traga outro sobre a história mais pra frente, mas em 1620 aí veio surgir o tarô de Marselha. E aí, ele começa a ser usado como oráculo, como uma forma mais espiritual ali, de entrar em contato com divindades e tal, né? E por fim, no século XX, com a Golden Dawn, veio o tarô de White, mais popular aí hoje, né? E ele se tornou, finalmente, um mapa complexo da magia, da espiritualidade ali. Então, muito além das minhas experiências e das experiências que todo mundo tem com o tarô, porque sim, são muitas experiências, são muitos feedbacks positivos. Eu acredito que a maior evidência de tudo isso é que ele sobrevive há séculos. Isso se deve justamente porque ele funciona num nível muito mais profundo. Agora, já ferramentas inúteis, elas somem com a história. A frenologia, por exemplo, sumiu. O tarô ficou. Ah, Gui, mas o que é frenologia? Só para dar um contexto rápido, né? É que acreditava-se que as faculdades mentais eles ficavam em partes do cérebro. Então, o amor ficava aqui, o instinto paternal ficava aqui, virtude tal ficava aqui, e enfim, né? E daí eles faziam a leitura do crânio da pessoa. Tipo, eles acreditavam que, né, a estrutura que formava o crânio da pessoa é porque, se no pedaço do cérebro do amor que eles acreditavam era o maior, a pessoa era mais amorosa. Se tal parte da cabeça da pessoa fosse maior, é porque ela seria uma mãe melhor, um pai melhor, e assim por diante. E isso, apesar de uma época aí rolar, acabou caindo em desuso por não ser eficiente, ao contrário do tarô, ou dos outros oráculos que a gente tem hoje em dia, né? E todos eles, as runas, búzios, tarôs, Lenormand e tal, estão aqui hoje porque funcionam, né?
Porque em algum nível profundo da alma humana, eles têm a sua eficácia, têm o seu funcionamento. Por exemplo, Marie Lenormand, ela previu não só a ascensão, como também a queda de Napoleão Bonaparte. Nostradamus, cara, o cara previu a Revolução Francesa. Guido Bonatti, cara, o cara era um astrólogo militar, você tem noção? Tipo, ele trabalhava lá no reino, né? E ele falava, cara, ó, dia tal as estrelas alinharam lá, o melhor dia pra atacar. E ó, dia tal ferrou, ó, o exército inimigo vai atacar. E tipo, se esses caras estavam lá em posições altas, posições de destaque, você acha que não funcionava? Você acha que todo mundo da realeza era um bando de trouxa que, enfim, só tinha uma criança cega e whatever? Não, os caras estavam lá porque viam o resultado dos caras, né? Uma época bem diferente aí, né? A questão é que o tarô é um pouco complexo porque ele não é uma calculadora, não é algo exato, não é 1 mais 1 é igual a 2. Cara, ele fala de alma, ele fala de energias, de entidades, de espiritualidade, de psicologia. Psicologia é complexo pra caramba. Ele fala sobretudo de você. Então por isso que às vezes ele parece não funcionar. Porque ele não tá lendo o futuro, ele tá lendo você. E você acha que você se entende? Você acha que você se conhece? Eu não me conheço. Não completamente. E é aí que entra todo esse universo, toda essa maravilha, que é pra isso que o tarô existe, pra autoconhecimento. Um monte de rodeio fala isso, né? Pois é. Mas entenda que eu tô falando de exceções, de alguns casos, de algumas pessoas em que talvez o oráculo ali não foi tão preciso. Em geral, funciona e é muito assertivo sim, tá? Não só para autoconhecimento, para previsão também. A gente usa tarô, a gente joga tarô, não por causa que é uma crença sem fundamento nenhum que a gente escolhe acreditar naquilo e pronto, acabou. É porque a gente vê que funciona, não é porque a gente é trouxa, é porque a gente usou, testou e viu que funciona. Só que, novamente, não é uma calculadora exata, né? 1 mais 1 igual a 2, né? A gente é muito complexo, né? Então, se um dia você achar que o tarô errou, pensa de novo. Talvez você só tenha entendido algum simbolismo errado. Ou talvez você só tenha mudado o roteiro. Então se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, por favor. Se inscreve aqui no canal se você gostou. Se você quer todo dia receber um videozinho de energia do dia aí, enquanto toma seu cafezinho. Nos próximos vídeos eu posso trazer história do tarô, eu posso trazer exemplos, eu posso trazer relatos. Então ativa o sininho aí pra não perder nada. Então até a próxima e que os arcanos te guiem.